Leila se vira contra o Flamengo que tira as da manga. Andreas Pereira vai. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Flamengo e Vitória hoje diretamente no estádio do Maracanã, Campeonato Brasileiro. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e se inscreve no canal, né? Não dá esse mole de não se inscrever, não acionar o sino e não deixar o like, né? Galera, o negócio é o seguinte. Tô preocupado com esse jogo de hoje. Que isso, Pedrão? Flamengo e Vitória. Flamengo tem que entrar pra golear. Tem que meter de 4-0 pra botar mais saldo. Nós somos o Flamengo, humilhamos o Internacional e coisa e tal. Olha, eu conheço um pouquinho de Flamengo. Evidente que os mais velhos aí conhecem mais do que eu. Mas acho que a missão do Filipe Luiz hoje, além de ser a missão tática, né, de organizar bem a equipe taticamente, de organizar bem as peças dentro de campo, escolher as peças corretas, aquela coisa toda, a missão de hoje é o técnico Filipe Luiz manter o elenco mobilizado. Por quê? Nós passamos por 3 partidas de um elenco extremamente mobilizado contra um adversário forte, por mais que o Flamengo se mostrou mais forte, e agora o Flamengo pega um adversário fraco pro padrão do Flamengo. Vamos ser bem sinceros aqui. E aí é nesse tipo de jogo que às vezes certo atleta ele sobe no salto, ele sobe na empáfia, ele, nós vamos ganhar o jogo a hora que a gente quer. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Jogo de segunda-feira, você tá me entendendo? Então, assim, a minha única preocupação pro jogo de hoje é essa. Sem salto, tem que entrar jogando sério, tem que entrar marcando pressão como se fosse o Real Madrid, o Bayern, ou então o próprio Internacional do outro lado. Tem que respeitar o adversário, fazendo gol no adversário, porque nós não ganhamos nada ainda. O Flamengo não ganhou nada ainda. Que isso, Pedrão? Já amanheceu assim? É verdade. Então, seriedade pelos 3 pontos. É o que eu espero hoje dentro de campo, no estádio do Maracanã, até porque o Palmeiras vai pegar o Sport às 7 horas da noite. Vai ganhar. Cruzeiro ganhou, Palmeiras vai ganhar. Acho que é bem evidente isso. E o Flamengo, ele tá obrigado a ganhar, tá? A gente vai avançando aqui. O único desfalque para essa partida de hoje, o único jogador que o técnico Filipe Luiz não conta, é o meio-campista Eric Pulgar. O restante todo do elenco está à disposição do Filipe Luiz. Ele não precisa fazer grandes transformações no time do Flamengo, até porque esses atletas tiveram um bom descanso, tiveram folga, jogaram no domingo, jogaram na quarta-feira, descansaram, treinaram na quinta-feira, voltaram da quinta-feira para Porto Alegre, depois descansaram na sexta, treinou e recuperou no sábado, treinou e recuperou no domingo. Então hoje, meu amigo, é dia para botar o que tem de melhor, força máxima, para o Flamengo sair com uma vitória tranquila de dentro do Maracanã. A gente vai comentar aqui a provável escalação do Flamengo para o time de hoje, pro jogo de hoje. Quem apita é o fraquíssimo Felipe Fernandes de Lima, Minas Gerais. Para quem não se lembra, vou arejar um pouco aí a sua memória. O Felipe Fernandes de Lima foi quem apitou Flamengo e Santos na Vila Belmiro. O Flamengo não ganhou. Não foi por causa dele, foi porque jogou mal, ficou ali ao Neymar, aquela coisa toda, né? Aquele jogo blasé, terrível do Flamengo. Mas ele protagonizou um cartão amarelo pro Bruno Henrique, que não era pro Bruno Henrique ter tomado o cartão amarelo, né? É o brasão que dá a entrada no Bruno Henrique. Alguns rubro-negros acham até que seria pênalti pro Flamengo naquele lance e deram o cartão amarelo pro Bruno Henrique. Então, assim, precisa ficar atento aí a essa situação do Flamengo, mas assim, joga futebol. Não vai ser a arbitragem que vai
pelo menos eu espero, né, decidir o jogo. Não é. É o Flamengo jogar futebol. Tamanha é a disparidade financeira do Flamengo para a equipe do Vitória. O Flamengo vem a campo com o Agostinho Rossi no gol. Na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Não deve fazer uma alteração em relação a isso. Varela na lateral direita. Alexandre na esquerda. Saúl, Jorginho, Arrascaeta. Plata na direita. Samuel Lino na canhota. Pô, o Samuel não tá jogando nada, continuando no time, meu amigo. Vai continuar jogando. Não acho que ele não esteja jogando nada, porque ele entrou contra o Atlético Mineiro, causou uma impressão assim, caramba, esse cara joga muito, aí depois acabou caindo ali, porque é normal, o cara acabou de chegar, tem que dar ritmo, tem que dar jogo, tem que dar entrosamento, entendeu? Pedro ou Bruno Henrique no ataque, existe essa dúvida ainda. Vai botar o Bruno Henrique para conseguir uma marcação, pressão maior no campo do adversário, ou vai botar o Pedro para, quem sabe, numa oportunidade, ele pegar a bola e botar para dentro da casinha. Um dilema, lógico, que sempre vai viver o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. É difícil comentar sobre isso. Eu falei que começaria com o Bruno Henrique no vídeo de ontem, porque eu acho que essa pressão do Flamengo ela gera gols para o Flamengo, sobretudo contra uma equipe que fica lá atrás. Porque uma equipe que fica lá atrás, para você furar essa retranca, construindo lá de trás, mesmo o Flamengo com atletas de qualidade, é difícil. Agora, quando você rouba a bola lá no campo de defesa do adversário, você está mais próximo do gol. É o melhor camisa 10 que tem, é a marcação-pressão, como diria Jürgen Klopp, tá? Enfim, essa é a minha escala, essa é a escalação, provável escalação para o confronto de hoje com o Pedro ou o Bruno Henrique no ataque. Pessoal, tá dando um problema. Olha, eu vou te contar essa história. Essa história tem novos desdobramentos, tá? Essa história da CBF tirar o final do Campeonato Brasileiro, que seria no dia 21 de dezembro, para o dia 7 de dezembro, está dando um problema grave de bastidor entre Flamengo, CBF e agora o Palmeiras. Porque um dos que estavam prejudicados, os dois únicos prejudicados em função disso, que teriam 6 datas para descansar, para treinar, para se preparar, era Flamengo e Palmeiras. Eu até vi no vídeo aqui, olha, é o momento de chegar num consenso Flamengo e Palmeiras e mandar uma carta conjunta para a CBF, Só que o Palmeiras se manifestou a favor da decisão da CBF. Vamos ler a nota deles aqui. Então, o Flamengo ficou a ver navios. Em razão da participação de 4 times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, a CBF conversou no ano passado com seus parceiros e com clubes da Série A sobre a necessidade de ajuste do calendário, tá? No entanto, como os 3 clubes do país estão garantidos nas quartas de final da Libertadores, não estão mais na luta pela Copa do Brasil, surgiu a possibilidade da CBF ajustar novamente o calendário a fim de evitar um possível conflito de datas entre o Brasileirão e o Intercontinental, bem como o risco da temporada 2025 se alongar até o início de 2026. Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado do dia 7 de dezembro, tá? Foi antecipado para o dia 7 de dezembro, e a final da Copa do Brasil vai ser realizada no dia 21 do mesmo mês. Qual que é a justificativa da CBF? Qual que é a justificativa do Palmeiras? Olha, a CBF, ela teve que fazer esse ajuste porque, se porventura o Palmeiras ou o Flamengo forem campeões da Copa Libertadores, e aí tem o São Paulo também, mas o São Paulo ele tá fora da disputa pelo título brasileiro, né? Então impactaria, quem sabe, a disputa pela Libertadores, sei lá. A data do final do Brasileiro ia conflitar com a data do Intercontinental, que é esse campeonato mundial que a gente tem aí todos os anos, que ainda não tem sequer sede definido. Eu andei pesquisando, apurando, não tem nem sede. Cogita Arábia Saudita, Estados Unidos, mas não tem sede. Catar não tem sede ainda para ser realizado. Então,
em função disso, a CBF foi para agradar a FIFA e reduziu o Campeonato Brasileiro, para não ter até a possibilidade de estender o brasileiro até o próximo ano. Só que, gente, isso não é desculpa. Se eles têm problemas, eles que têm que se virar, reduzindo o campeonato estadual, não sendo subservientes às federações estaduais da forma que eles são, antecipando o início do Campeonato Brasileiro. Porque eles têm um problema no calendário deles. O que eles fazem? Eles empurram na retaguarda dos clubes. E vou reduzir aqui que se dane. E aí o Palmeiras, como é frouxo, como preza pelo seu jogo de bastidor, da política interna ali nos corredores da CBF, né? Preza pela boa vizinhança, né? Ele vai e cede, dizendo que, não, é até bom isso aí, porque realmente, se for... Meu amigo, mas só tem que lembrar para essa gente que o Intercontinental não é certeza de disputar não, meu velho. Só vai disputar o Intercontinental se for bem na Libertadores. Se ganhar, não é for bem, se ganhar a Libertadores. E para você ganhar a Libertadores, é de suma importância que você treine, que você descanse, que você se prepare. E isso foi retirado do Flamengo, porque o Flamengo teria 6 semanas livres para treinamento, preparação, recondicionamento físico, recuperação. E agora o Flamengo só vai ter uma, e ainda tem o jogo pendente do Sport, que até agora a CBF não tomou vergonha na cara para marcar o jogo. Que já era para ter marcado esse jogo. Marcasse agora para a semana aí, ué. O Flamengo não tá na Copa do Brasil, o Sport não tá na Copa do Brasil. Não marcaram nem o jogo contra o Juventude. Tem data base. Vai ser dia 13, dia 14, depois da data. Nem sabe quando vai ser ainda. Uma bagunça. Entendeu? Dirigente do Flamengo, acredito que quando a CBF, através do senhor Júlio Avelar, consultou o clube sobre a mudança no calendário, já estava definido. Aliás, com o apoio do Palmeiras, e a consulta foi apenas protocolar. Então, veja. A CBF ela já tinha a decisão, mas antes, para dar uma satisfação, ela vai e consulta o Flamengo. Olha, Flamengo, nós vamos... a gente tá querendo mudar aqui e tal. O que vocês acham disso, Flamengo? Não aprova. E mesmo assim, eles foram lá e fizeram numa decisão quase que monocrática. E aí, isso aí vale para cambada de jornalistas, tem um monte, baba-ovo da CBF, que tem um monte, que fica falando, não, mas aí você tem que discutir lá no início do ano, porque os clubes concordaram com o calendário. Não existe clube nenhum concordar com o calendário. Não existe, gente, uma reunião anual que todos os 20 presidentes dos clubes se sentam e debatem. Olha, o calendário vai ser assim, vai ser assim. Não, discordo. Não. Não, a CBF ela vai lá, pega e faz e acabou. E não tem essa história. A única saída para isso seria a criação da liga. Só que quando você vai criar a liga, você tem que discutir um monte de coisa. E dentre essas coisas, os caras só pensam em direito de transmissão. Mas o Flamengo ganha mais. Mas o Flamengo ganha mais. Não fala em fair play financeiro. Não fala em time parar de dar calote. E aí fica difícil você fazer essa liga e fica tudo nas mãos da dona CBF, que protagoniza esse vexame. Essa vergonha. Entendeu? O Flamengo enxerga como instituição a mudança como um favorecimento ao Cruzeiro, que dos 3 títulos, dos 3 favoritos ao título, será o único com esse período para descanso e preparação
nas semanas da Libertadores, né? A diretoria rubro-negra também se incomodou com uma mudança tão grande enquanto vê resistência da CBF para pedidos mais simples, como, por exemplo, mexer no horário de um jogo. O Flamengo acredita que a CBF errou ao montar o calendário da temporada sem levar em consideração que os últimos 6 campeões da Libertadores foram campeões brasileiros. Foram brasileiros. A probabilidade seria alta de haver uma sobreposição de datas da Copa Intercontinental com o Brasileirão em dezembro, mas o clube carioca não acha justo mudar as regras no meio da temporada sem que todos os clubes... Exatamente. Gente, veja. Você tem um regulamento. Esse é o regulamento. Para você fazer qualquer alteração, cara, todos os clubes, por unanimidade, precisam concordar. E o Flamengo está corretamente se sentindo prejudicado em relação a isso. Isso é uma decisão autoritária. Isso é uma decisão... É porque os outros concordaram aí monocrática. Mas é monocrática. Porque tá mudando no meio do curso do campeonato, E vai prejudicar o Flamengo isso? É monocrático. É um absurdo protagonizado pelo senhor Júlia Avelar, né? Que o Tite Alver falou lá, que é incompetente. Por quê? Veja, olha, desde 2019, os campeões da Libertadores são brasileiros. Logo, eu preciso aqui montar um calendário que não... mas teve o Mundial, mas já sabia que ia ter o Mundial. Já sabia que ia ter o Mundial, há muito tempo. Por que não reduziu o estadual? Por que não antecipou o Campeonato Brasileiro? Eu te faço a pergunta. Por que tem que ter esse monte de jogo em data FIFA? Um monte. Por que não fala, Ancelotti, o Brasil já está classificado. Ancelotti, não leva ninguém aqui não, que a gente vai ter uma rodada do brasileiro aqui. Se bem que não adiantar de porque aí Paraguai ia levar, o Chile ia levar, o Pulgar, no caso, se ele tivesse disponível, o Uruguai, enfim, ia ter que combinar com todo mundo. Mas aí é problema da CBF, ela que organiza o campeonato. Ela não pode fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Pedrão é choro. Não é choro, não. O combinado não sai caro. Combinou uma coisa e tá fazendo uma outra coisa completamente diferente. É isso que prejudica. Sabe? Aí tem até aqui informação da grande Mônica Alves. O Flamengo vai intensificar as negociações da Liga. O episódio de troca de datas do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil fez o Flamengo acelerar o processo de desvinculação da CBF. O clube também vai intensificar os trabalhos para criar uma liga, fazendo com que clubes consigam decidir os rumos do futebol brasileiro sem esse tipo de interferência. Sabe qual é o problema, Flamengo? Que acontece igual a Leila fez. Ela parece que está contigo e solta a mão. E concorda com a CBF. Em função de jogo político. Tô dizendo que ela tá fazendo nada de errado, ilícito não, viu? Mas é jogo político. Pra ficar bem na fita. Esse que é o grande problema. Então como é que vai... Pra acontecer igual aconteceu em 87? Né? Difícil. Muito difícil. Pessoal, Andrés Pereira pode voltar a jogar uma Libertadores, uma final de Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. As negociações já estão muito avançadas. Entretanto, dessa vez, ele jogará pelo lado verde. Está muito próximo de acertar com o Bob. Estou comentando isso porque falou-se no nome dele ao longo da semana. Espero que o pessoal desencane de vez aí. Espero que o pessoal desencane de vez do nome do Andrés Pereira. Se torna membro do canal, cara. Link tá aqui na descrição, tem vídeo novo exclusivo aí para membros. Se inscreva no canal, chama o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo junto, saudações rubro-negras.